Enquanto você assiste a este vídeo, uma guerra silenciosa já começou. Não se trata de tanques rugindo pelas planícies europeias ou mísseis cruzando os céus do Pacífico. Esta é uma guerra travada em laboratórios de alta tecnologia, em centros de dados massivos e nos códigos mais complexos já escritos pela humanidade. Estamos testemunhando o nascimento da maior corrida armamentista da história moderna, a batalha pela supremacia em inteligência artificial entre Estados Unidos e China. E as consequências desta competição determinarão não apenas quem dominará o século XXI, mas como a própria natureza da guerra, da economia e do poder global será redefinida para sempre. Se você pensa que isso não te afeta diretamente, está profundamente enganado. O resultado desta corrida tecnológica determinará se seus filhos crescerão em um mundo livre ou sob vigilância autoritária digital. Determinará se as democracias sobreviverão ou se sucumbirão ao poder esmagador da tecnologia de controle social. Capítulo 1. O futuro assustador da guerra já começou. Enxames de drones e robôs assassinos. O futuro da guerra não será com pessoas, prevê Arnie Bellini, empreendedor de tecnologia e investidor em defesa. Serão robôs, serão drones. E o problema é a sincronização. A Tesla está desenvolvendo seu robô Optimus, completo com um cérebro otimizado por IA, para realizar tarefas que são perigosas, repetitivas e chatas. Embora o CEO Elon Musk tenha se manifestado contra o uso do Optimus como um robô assassino, adversários estrangeiros se preocupam tanto com o potencial de uso duplo que a China já impôs restrições à exportação de ímãs de terras raras necessários para os atuadores Optimus, solicitando especificamente garantias de que as unidades não serão usadas para fins militares. Mas a verdadeira revolução está acontecendo nos campos de batalha que você não vê nas manchetes. O exército americano está investindo 36 bilhões de dólares em IA. Até 2026, cada uma das 10 divisões de combate ativas do exército estará equipada com cerca de 1.000 drones, mudando drasticamente o campo de batalha de helicópteros tripulados para sistemas autônomos. A inteligência artificial pode se mostrar mais poderosa na prevenção de conflitos do que na condução deles. Bellini acredita que a espionagem cibernética dos Estados Unidos, combinada com IA, pode atacar preventivamente. Os Estados Unidos são os melhores em espionagem cibernética e guerra cibernética. Uma vez que se combina isso com a IA, é possível impedir uma guerra antes mesmo que ela aconteça. Isso poderia envolver a infiltração de sistemas navais chineses por meio de ferramentas de IA cibernética e a neutralização de ameaças antes mesmo que os navios zarpem. Imagine algoritmos que penetram redes militares inimigas, não para destruir, mas para assumir controle silencioso, transformando as próprias armas do inimigo em sentinelas adormecidas, esperando o momento certo para se voltarem contra seus operadores. Soldados geneticamente modificados. Prepare-se para algo ainda mais perturbador. A IA não se limita a máquinas, ela também está mudando a biologia humana. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão explorando o tratamento de traumas, o sangue sintético e a medicina regenerativa com tecnologia de IA para salvar vidas. Mas a China pode estar indo muito além dessa fronteira ética. Relatórios de chefes de inteligência e do ex-DNI John Ratcliffe sugerem que a China pode estar fazendo experiências com soldados geneticamente modificados. Como observa o estrategista de defesa Jack Burnham, a China tem sido um dos países mais avançados no uso de biotecnologia em suas forças armadas. Em hospitais militares, há pesquisas significativas sobre edição genética. Algumas delas podem ser de uso duplo. Estamos falando de soldados com resistência sobre-humana, força aumentada, capacidades cognitivas aprimoradas ou até mesmo resistência específica a armas biológicas direcionadas. Capítulo 2. Preparando-se para o impensável. As forças americanas já estão simulando esse futuro assustador em jogos de guerra aprimorados por IA. Por meio desses exercícios, os comandantes aprendem a operar no ritmo da IA, modelando logística, fluxos de campo de batalha e adversários em uma escala sem precedentes. A IA é realmente boa em modelar logística, visualizar e integrar grandes quantidades de dados, criando uma experiência mais imersiva em uma escala muito maior, explica Burnham. Esses oponentes de IA são como inimigos inteligentes contra os quais você está jogando em um jogo de guerra, explica o Dr. Randall Hill, diretor executivo do Instituto de Tecnologias Criativas da Universidade do Sul da Califórnia. É importante treinar não apenas com IA, mas também sobre IA, para que os soldados entendam em que confiar nela e quais são seus limites. A equipe de Hill está desenvolvendo ferramentas como o PAL-3, um assistente de ensino de IA personalizado para recrutas militares que se adapta às velocidades de aprendizagem de cada um.
Trata-se de ajudar humanos e máquinas a entender os pontos fortes e fracos uns dos outros, disse ele. Mas há uma questão ética fundamental que assombra todos esses desenvolvimentos. Os Estados Unidos insistem em ter um humano no circuito para decisões letais de IA. Mas a China pode não querer isso, alertam especialistas. Aqui nos Estados Unidos, estamos focados em decisões éticas e legais no campo de batalha. Nossos adversários podem não estar tão preocupados em manter um humano informado, disse R.J. Blake, ex-oficial de defesa. Hill ecoou essa preocupação, enfatizando a necessidade de os sistemas de IA serem interpretáveis e submetidos a testes de estresse rigorosos. Precisamos de protocolos alinhados aos valores americanos, disse ele. A IA deve ser explicável e capaz de justificar suas conclusões. E os humanos devem reconhecer quando esses sistemas estão fora dos limites treinados. Mas e se o inimigo não se preocupar com essas limitações éticas? Façamos uma viagem no tempo. Durante décadas após o fim da Guerra Fria, muitos acreditaram que havíamos entrado numa era de paz perpétua, onde a cooperação internacional prevaleceria sobre a competição entre grandes potências. Estavam tragicamente errados. A grande competição de poderes está de volta com força total. Paul Kennedy, renomado estudioso de relações internacionais, define esta era como caracterizada por luta, mudança, competição, uso da força e organização de recursos nacionais para aumentar o poder do Estado. E no centro desta nova competição está a mais revolucionária de todas as tecnologias, a inteligência artificial. A estratégia de segurança nacional do presidente Trump em 2017 foi cristalina. A competição entre grandes potências retornou. Não se tratava de retórica política, era um reconhecimento tardio de uma realidade que já estava se desenrolando há anos. A Estratégia de Defesa Nacional de 2018 foi ainda mais direta. O desafio central para a prosperidade e a segurança dos Estados Unidos é o ressurgimento da competição estratégica de longo prazo por parte de potências revisionistas. E aqui precisamos entender exatamente o que isso significa. Uma potência revisionista é um país que rejeita completamente a ordem mundial atual e busca ativamente reescrevê-la do zero para servir aos seus próprios interesses. Não se trata apenas de querer mais influência dentro do sistema existente, é sobre destruir as regras do jogo e criar novas regras onde eles sejam os árbitros supremos. Quando falamos de potências revisionistas hoje, estamos falando principalmente da China. Pequim não quer apenas ser mais um player poderoso no tabuleiro geopolítico atual. A China quer ser o arquiteto de um tabuleiro completamente novo, onde conceitos ocidentais como direitos humanos individuais, democracia liberal e livre mercado sejam substituídos pelo modelo autoritário chinês de controle estatal total e capitalismo dirigido pelo Partido Comunista. A China não esconde suas ambições. Pequim está alavancando a modernização militar, operações de influência e economia predatória para coagir os países vizinhos a reordenar a região do Indo-Pacífico em seu benefício. Mais alarmante ainda, a China continuará a perseguir um programa de modernização militar que busca a hegemonia regional do Indo-Pacífico no curto prazo e o deslocamento dos Estados Unidos para alcançar a preeminência global no futuro. Capítulo 3. A inteligência artificial como arma de poder estatal. A Accenture Research e a Frontier Economics prevêem que a IA poderá dobrar as taxas anuais de crescimento econômico até 2035, além de aumentar a produtividade do trabalho em até 40%. O McKinsey Global Institute vai além. A IA pode gerar 13 trilhões de dólares em atividade econômica global até 2030. Para colocar isso em perspectiva, este valor é maior que o PIB de toda a China atual. A PricewaterhouseCoopers é ainda mais otimista, estimando até 15,7 trilhões de dólares em crescimento do PIB global até 2030, principalmente devido a aumentos de produtividade impulsionados pela IA. Mas aqui está o problema crucial. Esses ganhos não serão distribuídos uniformemente. O McKinsey Global Institute é claro. Os líderes na adoção da IA poderiam aumentar sua liderança sobre os países em desenvolvimento. Os países líderes em IA poderão obter de 20% a 25% a mais em benefícios econômicos líquidos, enquanto os países em desenvolvimento poderão obter apenas cerca de 5% a 15%. Com os Estados Unidos e a China já representando as maiores economias do mundo, maximizar o uso da IA em qualquer uma dessas nações poderia levar a ganhos massivos de poder estatal. Como observa o cientista político Michael Horowitz, os países não podem manter a superioridade militar a médio e longo prazo sem uma base econômica subjacente para esse poder. A revolução militar está apenas começando. Se você pensa que a IA é apenas sobre economia, está subestimando drasticamente seu potencial destrutivo. O Exército de Libertação Popular,
ELP, da China, considera a IA um fator revolucionário no poder militar. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos reconheceu de forma similar que os avanços em inteligência artificial irão mudar a sociedade e, em última análise, o caráter da guerra. A China não está brincando. O ELP já financiou diversos projetos militares de IA como parte de seu 13º plano quinquenal, abrangendo tomada de decisões de comando, sistemas de equipamentos avançados, robótica militar, sistemas autônomos de orientação, controle operacional automatizado, computação avançada, sistemas inteligentes de armas não tripuladas. Em 2017, o presidente Xi Jinping pessoalmente pediu que os militares acelerassem a pesquisa de IA em preparação para o futuro da guerra. Houve até relatórios de que o Instituto de Tecnologia de Pequim está recrutando adolescentes talentosos para um programa específico de desenvolvimento de armas de IA. Os Estados Unidos finalmente acordaram para a realidade. Mas será que já é tarde demais? O exército americano está investindo tudo, 36 bilhões de dólares em IA. Sob a liderança do secretário de Defesa Pete Hegseth, o Exército lançou uma iniciativa de modernização direcionada especificamente para combater a China no Indo-Pacífico. A DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, atualmente tem 25 programas focados em pesquisa de inteligência artificial. Em setembro de 2018, anunciou um plano para gastar até 2 bilhões de dólares nos próximos 5 anos em trabalho adicional de IA. Mas há um problema fundamental. Como observa um acadêmico de West Point, os militares estão enfrentando algumas questões difíceis sobre como adaptarão sua cultura e instituições para explorar novas tecnologias. Capítulo 4. A vantagem moralmente perigosa da China. Aqui está uma verdade perturbadora que poucos querem admitir. A China pode ter uma vantagem significativa no desenvolvimento de IA, precisamente porque é menos restrita por considerações éticas. O governo chinês e suas empresas privadas provavelmente serão menos limitados por normas éticas e legais ao desenvolver IA do que seus equivalentes americanos. Uma implementação mais rápida e maior experimentação podem resultar, mesmo que isso leve a implementações caóticas, imprevisíveis ou claramente antiéticas da inteligência artificial. Os Estados Unidos insistem em manter um humano no circuito para decisões letais de IA. Mas a China pode não querer isso. Como alerta o ex-oficial de defesa R.J. Blake. Aqui nos Estados Unidos estamos focados em decisões éticas e legais no campo de batalha. Nossos adversários podem não estar tão preocupados em manter um humano informado. A IA não está apenas mudando a guerra, está redefinindo a própria natureza da governança. E a China está exportando seu modelo autoritário digital para o mundo todo. Empresas chinesas já exportaram sistemas de reconhecimento facial para governos de Singapura, Emirados Árabes Unidos, Zimbábue e Malásia, tecnologias mais amplas de vigilância, carteiras de identidade nacionais, sensores biométricos, software de monitoramento de internet. Também estão sendo exportadas por empresas chinesas para governos da Etiópia, Equador, África do Sul, Bolívia, Egito, Ruanda e Arábia Saudita. Esta não é apenas uma questão de negócios, é uma estratégia geopolítica. Como explicam os especialistas Jeffrey Ding, Paul Triolo e Sam Sachs, percebendo que muitas das grandes empresas chinesas são cada vez mais players globais e que os algoritmos de IA desenvolvidos pela China terão impacto sobre usuários fora da China, o governo chinês pretende promover esforços globais para estabelecer padrões em torno de questões éticas e sociais relacionadas à implantação de algoritmos de IA. Se a China conseguir influenciar esses padrões globais, o cenário político se inclinará para os interesses de organizações técnicas conduzidas pelo governo, atenuando as vozes de atores independentes da sociedade civil. Os planejadores americanos agora consideram Taiwan o provável local de um conflito entre grandes potências no século XXI. E este conflito será fundamentalmente diferente de qualquer guerra que já vimos. A guerra se resumirá a quem tiver a melhor IA, disse Arne Bellini, empreendedor de tecnologia e investidor em defesa. Durante milênios, a vitória na guerra foi determinada pela força humana, pelo poder de fogo e pela coragem dos comandantes. Agora, algoritmos e autonomia podem ser mais importantes que armas convencionais. Caso Pequim haja contra Taiwan, testemunharemos algo nunca visto na história da humanidade. O campo de batalha não será mais medido pela quantidade de tanques cruzando fronteiras ou mísseis riscando o horizonte.
será medido pela velocidade dos algoritmos que coordenam enxames de milhares de drones autônomos, atacando simultaneamente, pela capacidade das redes neurais artificiais de penetrar e desativar sistemas de defesa em milissegundos e, mais assustador ainda, pelo potencial das sequências genéticas modificadas que podem criar soldados com capacidades sobre-humanas ou armas biológicas direcionadas a populações específicas. Imagine o seguinte cenário. Enquanto os generais tradicionais ainda estão analisando mapas e movimentando peças no tabuleiro estratégico, algoritmos de inteligência artificial já terão identificado, atacado e neutralizado centenas de alvos críticos. Enquanto um comandante humano demora minutos para processar uma ameaça, a IA chinesa pode coordenar ataques cibernéticos massivos, enxames de drones kamikaze e penetração de sistemas de comunicação. Tudo isso em questão de segundos. A vitória não será de quem tem mais soldados, mas de quem possui os códigos mais inteligentes, as redes mais resilientes e, potencialmente, a biologia mais avançada. Estamos em um momento de inflexão histórico. A competição entre Estados Unidos e China em inteligência artificial não é apenas sobre supremacia tecnológica, é sobre o futuro da liberdade humana. Se a China vencer esta corrida, não estaremos apenas perdendo uma vantagem militar ou econômica. Estaremos entregando o futuro da humanidade a um modelo de governança que vê a vigilância total, o controle social algorítmico e a supressão de direitos individuais como ferramentas legítimas de poder estatal. A democracia está sob ataque em todo o mundo, e o uso autoritário da IA está prejudicando ainda mais as normas democráticas globais. Cada país que adota o modelo chinês de IA autoritária é um passo em direção a um mundo onde a liberdade se torna uma relíquia do passado. O governo chinês está tentando refazer o mundo à sua imagem, um mundo onde algoritmos decidem quem pode viajar, quem pode falar e quem pode existir livremente. Um mundo onde a dissidência é detectada antes mesmo de ser expressada, onde o pensamento independente é suprimido pela onipresença digital. Esta é nossa última chance. Os próximos 5 a 10 anos determinarão se nossos filhos crescerão em um mundo de liberdade tecnológica ou escravidão digital. Determinarão se a inteligência artificial será uma ferramenta de empoderamento humano ou o instrumento final de controle autoritário. A corrida já começou. A pergunta não é se devemos participar. É se ainda temos tempo de vencer. E o relógio está correndo. Se inscreva no canal para apoiar mais conteúdos como este e curta o vídeo. Até a próxima!